Você está no lugar certo, o lugar que o Senhor tinha para você nessa noite. Sabe que ao longo do tempo, uma das coisas que eu aprendi, eu não sou tanto tempo assim, né? Mas ao longo do tempo com o Senhor, eu aprendi que as nossas expectativas, elas são como sementes de fé. Então sempre que você vai a um lugar e o Senhor está lá, aumente suas expectativas. Sabe que talvez você, assim como eu, é uma pessoa que não gosta de se frustrar? Se eu perguntar, quem gosta de se frustrar? Ninguém. Então o que a gente aprendeu a fazer? A gente fazia uma prova na escola e a gente falava, eu acho que eu nem fui bem. Porque caso você tivesse ido, já estava tudo resolvido. Você não se frustrava. Não é assim que a gente aprendeu a viver? Eu acho que eu nem vou ficar tão bonita com aquele vestido que eu escolhi para ir no casamento da minha amiga. Mas se você recebeu o elogio certo, então você se sente bonita e no lugar certo. E você diz, ok, não me frustrei. Ou então você vai no cabeleireiro e você fala, eles sempre erram o meu cabelo. Dessa vez não sei como vai ser. No fundo você quer que dê certo a sua vida. Você quer que o cabelo dê certo, o vestido dê certo. Você quer que Deus fale com você. Mas você vem a um lugar onde Deus está e você fala, não sei se Ele vai falar comigo hoje. Deixa eu dizer uma coisa, fecha teus olhos agora e faz uma oração sincera a Deus e dizer, Senhor, o meu coração está cheio de expectativas para aquilo que o Senhor vai falar comigo. Senhor, abre o meu coração, abre a minha mente, porque eu sei que o Senhor deseja conversar comigo nessa noite. Eu sei que o Senhor deseja transformar algo na minha vida. Eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa no meu coração. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor encontre nas minhas irmãs que estão aqui nessa noite um coração aberto, um solo fértil para a Tua palavra, Senhor, para que a nossa mente, o nosso coração e a nossa vida possa ser completamente transformada e receber propósito da Tua parte nessa noite, em nome de Jesus. E as sisters que creem dizem amém, amém. Quantas são cheias de expectativa para aquilo que Deus vai fazer na sua vida? É isso. Não é só com a pessoa que está do seu lado, é na sua vida, é no seu coração. Hoje Deus tem algo para você. E agora nós vamos começar aqui o nosso momento que a gente chama de Papo com as Sisters. Ele já está virando uma tradição. E sempre que nós temos o Papo com as Sisters, nós temos algum assunto que seja um assunto que faz parte da nossa vida, um assunto mais polêmico, menos polêmico. O negócio não é ser polêmico, o negócio é ser útil. Então agora, deixa eu falar uma coisa com vocês. O papo não é só com essas sisters, é com essas sisters todas que estão aqui. Por isso, quando você ouvir alguma coisa, você pode responder. Você pode dizer, aqui em casa também. É isso mesmo, não tem problema nenhum. Esse não é um papo aqui, é um papo aqui. Estamos combinadas? À medida que a gente vai soltando o nosso espírito, a nossa coragem, o Espírito Santo também vai falando conosco. E eu creio que Ele quer usar esse momento para falar com cada uma de vocês. Eu quero receber aqui no palco duas pessoas muito especiais, com uma salva de palmas, a Tamara e a Emily. Duas mulheres lindas. Elas estão todas rosadinhas. Quantas acham que elas são lindas? Vamos encorajar essas mulheres, não é? É isso. Eu acho vocês realmente muito lindas. Mas muito mais lindas por dentro. Não só por fora, mas por dentro também. Porque a verdade é que a Bíblia fala que quando a gente está alegre, um espírito alegre, ele traz formosura, ele traz beleza para o nosso rosto. Por isso, se você está se olhando no espelho e não está gostando muito do que você está vendo, deixa seu espírito mais alegre. Deixa seu espírito mais alegre, você vai ficar mais bonito. Vamos lá então. Hoje eu chamei essas duas meninas aqui. Deixa eu me organizar aqui que eu tenho que olhar para vocês, para elas. Como dar conta de tudo? Olhar para vocês, para elas. Nós vamos falar sobre isso, sobre uma frase que a gente sempre fala. Como que eu vou dar conta de tudo? Quem já falou isso? Quem não falou, mas pensou? Quem está mentindo agora? Várias. Talvez algumas de vocês não expressam isso ou nunca expressaram isso para uma pessoa. Como não surtar? Acho que o segredo é como não surtar enquanto dá conta de tudo, né? Como não surtar? Vocês acham que é esse o segredo? Dar conta já não tem como. Aí é só como não surtar. Ok, obrigada, Tamara, por essa contribuição. Esse é um nível mais alto do como dar conta de tudo. Eu confesso para vocês que assim, eu sou uma pessoa muito relax. Então eu nunca me peguei muito na minha vida com essa tipo, ai meu Deus, dá conta de tudo. Até que começou a acontecer. Mais alguém? Falava, estava tudo em ordem, até que isso começou a acontecer. Porque a verdade é que dar conta de tudo não é
coisa que surge com alguma coisa que acontece na nossa vida. Vocês já perceberam? Isso pode acontecer a qualquer momento. Para mim, começou a acontecer quando eu estava na faculdade. E aí eu pensei, pronto, e agora? Como é que eu trabalho? Eu tenho um namorado e eu vou bem na faculdade. Eu não vou conseguir, eu vou surtar. Aí a fase da vida vem a próxima. Você casa, você fala, agora eu tenho a faculdade, um marido, uma casa e as provas, eu vou surtar. E aí vem mais um nível. Você tem filhos, e aí você tem 2 filhos, e aí você tem 3. Eu não sei o que vem depois, mas a minha sogra já sabe. E ela ainda diz isso, como que eu vou dar conta de tudo? Ou seja, o que eu quero dizer hoje é que não importa qual fase da sua vida você esteja. Talvez você já disse isso, você já pensou isso, ou você está se sentindo angustiada com essa sensação de precisar dar conta de tudo. E eu trouxe essas 2 mulheres incríveis aqui hoje, porque a Tamara, dá um oizinho, pessoal, te conhecer. Essa mulher linda e jovem, ela é mãe de 3 filhos e de uma pré-adolescente. Ou seja, tá aí, tá aí, a nossa sister, uma pré-adolescente. Ela tem marido, ela trabalha, ela dá conta da casa e ela serve em 2 equipes da igreja. A Tamara é uma heroína. Uma salva de palmas para Tamara. Gente, ela tem uma curiosidade, que na verdade é uma coisa que eu queria muito, e eu achava que eu era louca. Mas depois que eu vi que ela também tem isso, eu pensei, nossa, isso é uma necessidade. Ela tem 2 máquinas de lavar. Vocês entendem que é isso? E uma secadora. Ela disse, Débora, isso não tem como. Porque eu preciso de 2 máquinas de lavar para dar conta. Ok, então vocês entenderam o nível de dar conta de tudo dessa mulher. E a Tamara, ela logo mais vai contar para vocês um pouco do que o Senhor falou com ela sobre isso e como foi um pouco da história dela. Mas também quero apresentar para vocês a Emily. Obrigada, meninas. A Emily, ela está em outra fase da vida. A Emily, ela é casada. E a Emily, ela cuida de nada mais, nada menos no seu trabalho do que 25 mulheres. A Emily é responsável por 5 lojas e 25 mulheres. Ou seja, ela é uma heroína. Eu não sei quantas de nós conseguiriam lidar e chegar em casa com sanidade mental, depois de ter estado trabalhando e com desafios e metas de venda e tudo. A Emily divide a sua vida com essas 25 mulheres, com metas, com gerenciamento, com projetos, com estoque, com 5 lojas, viagens, um marido e serve na igreja. Uma salva de palmas para Emily. Mas nem tudo é tão bonito assim como eu apresentando vocês, não é mesmo? E eu quero fazer uma pergunta rápida para Tamara, para ela já dizer a opinião dela sobre algo muito específico. Tamara, dar conta de tudo é uma necessidade ou uma ilusão? Olha, eu acho que começa com ilusão. Não sei, eu acho que acredito que seja um equilíbrio das 2 coisas. A gente começa sempre bem intencionada, né? Eu comecei, a minha vida é em torno da maternidade. Hoje eu ainda tenho crianças de colo, né? Completou 4 anos a minha caçulinha. Tenho a Catarina de 10 anos, o Vicente de 7 e a Lavínia de 4 aninhos. E então agora sim que eu me vejo um pouco menos, eu digo, sobrecarregada, não sobrecarregada, mas porque ela tá, todos estão na escola, já teve desfraude, então eu tô começando a ficar menos. Tamara, responde a pergunta, necessidade ou ilusão, Tamara? Então, eu acredito assim que é um equilíbrio das coisas. Gente, ela não vai responder. Vamos lá, Tamara, necessidade ou ilusão? É ilusão. Tamara? Ilusão. Eu não quero assustar ela, sabe? Não, mas não tá. Gente, ninguém dá conta de tudo. Eu quero ir leve. Ela quer ser gentil com vocês. Porque tem meninas aqui que estão começando a Não, mas elas não querem, elas querem sangue. É isso. É negócio mais ácido, então tá. Então, deixa eu te falar. Eu falei pro meu marido assim, sabe qual vai ser o tema do Papo com as Sisters? Eu falei, como dar conta de tudo? E ele me olhou, não dá. Eu falei, pronto, acho que se a gente chamasse alguns homens aqui, esse papo duraria 4 segundos. Eles iam falar, não dá, para de tentar. É isso, pronto, vai viver sua vida tranquila. Não é? Obrigada, Tamara, elas querem tua acidez aí de fora. Olha, essas mulheres aqui hoje estão tentando alguma coisa. Emily, deixa eu te falar alguma coisa. Teve algum momento que você sentiu que você estava cansada nessa jornada? Eu imagino que sim. Mas que você sentiu que estava cansada porque você assumiu coisas
que não era aquilo que Deus tinha para você, ou que Deus estava te chamando a fazer naquele momento, mas que você tinha agarrado mais coisas para você? Sim, o ano passado, para ser mais específico. Olha, Tamara, ela responde logo a pergunta, viu? O ano passado foi o ano que eu cresci muito profissionalmente e abracei mais coisas do que deveria, né? Eu trabalho muito, então acaba que eu pego coisas que não são minhas, realmente, às vezes, funções que não são minhas, que eu preciso delegar e tudo mais, e isso acabou tirando o meu foco do que deveria estar. Então, teve o ano passado, para mim foi... Ótimo, já estamos num processo de vencer isso? Sim, graças a Deus. Muito bom. Às vezes a gente vai identificar isso na nossa vida, que a gente cometeu o erro de assumir mais coisas do que deveria, ou se envolver mais do que deveria em algumas coisas, mas a gente sempre pode estar em retorno. E eu sei que a Tamara tem uma história muito linda em relação a isso. Tamara, o tempo aqui ele passa muito mais rápido, eu estou olhando lá e a gente está voando. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente dessa jornada. É uma história que cada uma de vocês que tiver a oportunidade deve marcar um café com a Tamara para ouvir. Eu amo. Tudo que ela tem para falar sobre isso, porque o Senhor transformou a vida dela de uma forma completa. Eu queria que tu compartilhasse conosco um pouquinho. Eu falo muito sobre isso porque eu falei que a minha ilusão ou porque é a minha realidade, né? A minha vida começou, esse entendimento começou quando eu me tornei mãe, né? Então, eu tive a Catarina, hoje ela está com 10 anos. Então, quando a gente tem o primeiro filho, eu sempre fui muito controladora, né? Sempre, eu me confesso. Mas alguém que se sente controladora? Quem que gosta de ter, acho que a maioria das mulheres, né? Não controladora, mas eu gosto de ter tudo como... Não controladora, só gosta de ter o controle. Sim, eu me planejei, eu falei, eu idealizei. Não, eu vou ser aquela mãe que vai fazer BLW, né? Que não vai se estressar com a criança sujando tudo. E vai ser tudo assim, né? Eu vou comprar só brinquedo de madeira. Eu vou ser aquela mãe, sabe? E foi legal no começo. Foi assim. Foi legal no começo. Até que... Quanto tempo foi legal? 1 ano e meio. Uau! Foi, porque eu tinha foi até engravidar do Vicente, né? Ele veio de surpresa, foi a surpresa do Senhor, né? Hoje eu falo que foi... A gente não poderia ter planejado tão bem, mas nós não tínhamos planejado o Vicente. E ele chegou quando a Catarina era bebê, era um bebê de recém-completado 2 anos. E foi nesse tempo que eu comecei a perceber que tinha muita coisa fora do lugar na minha vida. Eu comecei a querer, nessa minha ânsia de querer ser a mãe perfeita, a mãe que não, né, que tem o controle sobre tudo, que tem não só a mãe perfeita, mas a esposa perfeita, a dona de casa perfeita, aquela que tem todo, né, tudo debaixo dos seus, né, dos seus planos, do seu controle. O Vicente nasceu e eu fiquei com os 2 bebês, né, com todo o estresse de uma maternidade, né. E sem ajuda também, né? Porque a nossa família é de longe, mas ao mesmo tempo também eu não pedi ajuda para ninguém, porque eu achava que eu conseguia. O meu marido, né? Nós dois, graças a Deus, meu marido é uma bênção e nós 2 cuidamos das crianças sozinhos, mas ele, né? Tem um trabalho e enfim, com 5 meses do Vicente, eu com a noite sem dormir e eu já não estava me sentindo bem, já não estava querendo mais sair de casa, porque as crianças, né? Não vou sair de casa com 2 bebês, como que eu vou sair? Não, só de pensar de dar uma voltinha ali fora, não, vou ficar em casa. Até que uma noite eu acordei e senti que o ar não passou. Eu respirei fundo e não foi, e aí eu tive a sensação que eu ia morrer. E eu, né, entendi que foi uma crise de ansiedade muito grave, assim, que eu tive, que eu não sabia o que na realidade estava acontecendo comigo. E meu marido precisou até que me levar no hospital, porque eu falei, não me leva, porque eu vou morrer, eu estou passando mal, eu não sabia o que era. Há 10 anos atrás não tinha muito assim, tinha informação, mas não era tão falado como é falado hoje em dia sobre saúde mental e tanto a saúde mental materna, que é bem importante, né? Que hoje, graças a Deus, tem muito conteúdo, né, sobre isso, mas antigamente não tinha. E eu fui, só que eu tenho essa característica de não querer ficar no lugar que eu tô. Eu falei, não, eu tô assim, eu não vou me conformar com isso, porque o que eu senti foi tão ruim. Eu tenho crianças que dependem de mim, eu tenho uma casa que depende de mim, eu tenho, né, um casamento, eu tenho uma vida e eu quero sair desse lugar.
falei, eu faço o que for possível. Eu não tinha preconceito, porque tem muita gente que tem preconceito de procurar ajuda médica, né? Quando você tá com problema de saúde, tá com pressão alta, você vai procurar um médico. Você tá com uma dor, tá com um problema no rim, você procura um médico, né? E quando você tem um problema psiquiátrico, um problema que você não entende muito bem, você fica com aquele preconceito, né? Você, não, eu não vou procurar ajuda. E eu falei, não, eu quero... Primeira coisa que eu fiz foi marcar um psiquiatra, né? Eu falei, eu quero entender o que está acontecendo comigo. Por que o meu corpo teve isso? Eu tenho Jesus, como assim? Eu tenho Deus na minha vida, eu sou uma mulher de oração, eu quero ter... Né? Sempre, né, busquei a Deus e eu quero, né, sempre bem intencionada, né? E colocando a minha vida nas mãos de Deus e tudo. E então, nesse tempo começou esse processo na minha vida. Foi um processo eu falo que foi uma tempestade que Deus fez, mas essa tempestade tirou tudo do lugar, mas as coisas foram cada um para o seu devido lugar. Assim, eu digo que esse foi o meu fundo do poço, né? Eu sei que cada pessoa tem o seu, né? Então, foi nesse momento que Deus começou a trabalhar na minha vida, assim, começou a tratar. Quando a gente ouve alguém falar assim, é fácil falar depois de ter passado por isso, mas foram 4 anos que a Tamara ficou nesse processo de Deus movimentar coisas e tirar coisas de um lugar e colocar coisas em outro lugar. E o resumo disso, do que nós já conversamos, do que eu conheço dela, foi quando Deus mostra para Tamara que só uma coisa precisava estar no lugar certo. E sempre estar no mesmo lugar. E ao longo do tempo, é normal que a gente vá fazendo coisas que são boas. Eu acho que é isso que nos pega muito, porque a gente fala, eu estou cuidando da minha casa. Eu estou cuidando do meu marido, eu estou cuidando dos meus filhos, eu estou estudando para as provas, eu estou sendo uma boa filha, eu estou dando conta de ir na academia, de cuidar da minha alimentação. Ou seja, você não está fazendo um monte de coisas ruins, você está fazendo um monte de coisas boas, mas com a ordem errada. E eu aprendi uma coisa de uma amiga e eu compartilhei com vocês que a gente fala em prioridades. Vocês já ouviram isso? Quais são as suas prioridades? E a verdade é que não existem prioridades com S. Só existe prioridade. Porque se forem várias prioridades, nenhuma é. Prioridade é o que vai em primeiro lugar na sua vida. E essa é a resposta que o Senhor trouxe para Tamara depois de... Ela me disse que foi uma caverna, né? Um tempo de caverna. Ela ficou lá e o Senhor falou com ela, curou ela, transformou ela, removeu ela. Deixou ela muito isolada durante um tempo de amigos. Foi um tempo assim que Deus foi tirando, eu percebi claramente, assim, Deus foi tirando várias coisas, tanto o serviço na igreja, tanto tudo que eu percebi assim, que tudo que eu tinha colocado no lugar dele, ele removeu. Até as minhas amigas, muitas amigas minhas foram embora, até tem a Ru que está aqui hoje, graças a Deus que o Senhor, eu falei, foi uma restituição. Foi culpa dela, Ru. Foi restituição do Senhor, porque nesse tempo ela se mudou daqui, ela é minha amiga, a gente, né, somos muito amigas, e Deus, lembro que nesse tempo ela se mudou de cidade, eu falei, Deus, eu estou tirando até as minhas amigas. Sim. E a gente ficou totalmente sozinhos, assim, até na igreja que nós congregávamos também, nós não tínhamos amigos, e todas as vezes que nós tentávamos fazer alguma coisa, parece que Deus não permitia, porque e naquele tempo eu entendi que Deus tirou tudo isso porque Ele queria falar comigo. Amém. E eu falei para o Senhor, Senhor, a única coisa que eu preciso de Ti nesse momento, nesse meu fundo do poço, é uma palavra Tua, é uma direção Tua. O Senhor tirou tudo que eu me agarrava, então não me deixa sem ouvir a Tua voz, eu quero ter uma palavra. E o Senhor me deu, né, claramente assim, eu me segurei, Ele falou que era um tempo de ficar somente com Ele mesmo, né? Um tempo somente dele, até segunda ordem. E esse momento chegou depois desses 4 anos, né? O Senhor, eu lembro que foi num culto, né? Que o pastor, eu não lembro se foi a Del, o Will falou que eles falavam sempre assim, que se Deus te pedir para parar, pare. Mas se Deus te pedir para ir, corra. Então eu corri. Eu falei, não, Senhor, se esse é o tempo de correr, então agora eu vou correr. Isso, que lindo, que lindo. Uma salva de palmas a essa declaração de fé. Amém, amém. Que lindo, Tamara. Obrigada por compartilhar um pouco das tuas fragilidades conosco. Mas, sabe, existem corações duros e existem corações mais duros. Tô brincando, Emily. Gente, é uma piada, por favor. Por favor, por favor. Mas a Emily é uma pessoa que tem um coração lindo. O coração mais duro é o meu. É o meu. Mas ela viveu uma luta contra o que o Senhor tinha para a vida dela, assumindo muitas
muitas atribuições profissionais. E no último ano o Senhor tem falado contigo. Eu queria também que tu compartilhasse com essas mulheres um pouco daquilo que o Senhor tem falado contigo sobre como não dar conta de tudo, mas como conseguir e continuar sendo aquilo que Deus tem para nós. O ano passado, realmente meu coração era duro. Não é o meu que é duro. Está sendo moldado. O ano passado, como eu comentei, eu trouxe o trabalho como o centro de tudo na minha vida. Então, se eu queria descansar, o meu primeiro refúgio era: não vou na igreja ao domingo servir porque eu tô cansada, não quero ver pessoas. Vou descansar. Tô cansada, exausta de fazer o que tem que ser feito no dia a dia. Vou lá na igreja para arrumar a cadeira. Não vou. Então, isso para mim começou a ser tirando Deus do centro da minha vida. E o ano passado, em um momento, Deus falou muito claro que Ele precisava ser o meu primeiro amor novamente. E Ele me trouxe à memória isso, sentada ali, hoje orando. E realmente eu parei para analisar. Ele não estava sendo o meu primeiro amor, não estava sendo o que eu escolhia no meu primeiro dia. Ele era a minha oração, assim: estou ali trabalhando, Senhor, me abençoa, amém. Isso, um momento difícil, enfim. E isso estava me consumindo, porque eu comecei a ficar ansiosa, comecei a ficar com estresse, muito estressada, qualquer coisa eu estava, querendo surtar, fugir de tudo, e sempre descontando aonde não devia, que era em Deus, na igreja, nos meus afazeres aqui. E o ano passado, em janeiro desse ano, o Will fez uma pregação que me tocou muito, e foi a virada de chave, que foi a pregação sobre Marta e Maria. Que Maria escolheu a boa parte, que foi ficar aos pés de Jesus. Não que Marta estava fazendo o que era errado, ou enfim, porque ela estava fazendo o que era bom também, a alimentação, enfim. E isso me trouxe muito forte no meu coração. O que eu faço é importante, sim, mas não pode ser mais importante que Deus na minha vida. E isso em todas as áreas, Então, para mim foi uma grande lição. Que lindo, que lindo. Uma salva de palmas da nossa amiga Emily. E eu quero te convidar a fechar seus olhos nesse momento e a convidar o Senhor a estar com você e a te mostrar quais são as coisas na sua vida que têm tomado o lugar do Senhor. A verdade é que provavelmente são coisas boas que estão no lugar errado. E se existe uma única prioridade na nossa vida, essa prioridade é o Senhor. Eu quero orar sobre você agora nesse momento. Senhor Jesus, nós oramos e abençoamos, Senhor, a vida de cada pessoa que está aqui nesse lugar, para que possa identificar com graça aquilo que o Senhor tem, para que possa receber da Tua parte, Senhor, uma revelação, e para que possa ser transformada. Eu te peço, Senhor, para que corações saiam desse lugar leves, depois de terem encontrado a Tua presença, Senhor, porque só a Tua presença nos satisfaz. Deus, eu não te peço por menos atribuições, nem te peço, Senhor, por menos responsabilidades, mas eu te peço para que nós possamos encontrar paz e graça, Senhor, no meio das nossas responsabilidades, para que nós possamos ser sábias, Senhor, e para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, e quantas dizem amém, amém, amém.